Senhor Januário, quando se registra casos de incêndio com alguma frequência, o que isso poderá significar, na sua ótica? Bom, será que há alguma falha na gestão, algo assim? Naturalmente que existe, não se trata só de uma falha humana, há também, como dissemos aqui, são falhas também físicas, mas isso tudo está ligado também à falta de prevenção dos incêndios. Nessa base, nós defendemos que existe já um plano, não é assim? Mas que o grande problema que temos em Cabo Verde é a implementação dos planos e da legislação. Temos a legislação, temos a lei florestal, mas como eu dizia há bem poucos dias, há necessidade de implementar essa lei. Naturalmente que há essa falha, sobretudo essas falhas humanas, e que isso deve preocupar os cidadãos, por isso é que nós defendemos que deve haver uma sintonia entre o governo, as câmaras municipais, tudo aquilo que é ligado à proteção civil e as organizações da sociedade civil para ajudar a debelar isso, porque o problema dos incêndios constitui já uma grande preocupação para a nossa floresta e não só, para o ambiente. Torna-se necessário, de facto, tomar medidas para ajudar a não resolver completamente, porque, como se viu aqui, é um problema complexo, mas ajudar a debelar o problema. O Sr. Januário falou aqui na questão de ter a implementação da lei. Para isso é necessária a fiscalização? Isso tem sido feito? Antes de ir diretamente à sua questão, voltando à questão, aponto aqui para a Câmara para entendermos esta questão do triângulo do fogo, não é? Nós temos aqui 3 lados fundamentais para ocorrer um fogo. Como eu falei, a questão do combustível, ou seja, material para arder, a questão do elemento que se chama comburente, que é o elemento que está presente na natureza, ou seja, o oxigênio, porque no fundo o fogo é uma reação química, não é? Onde tem que ter presente o oxigênio, e aqui uma fonte de calor. Ou seja, não pondo em causa eventuais falhas de gestão ou outras, aqui, como eu disse anteriormente, há essencialmente comportamentos de risco que fazem com que o tal elemento de calor, de chama, esteja presente para haver um fogo. Tem a ver... Por exemplo, em Santo Antão falavam-nos que muitos dos episódios acontecem em junho, por altura das festas juninas, onde, por vezes, as pessoas com um pouco de álcool a mais, e isso é um cigarro que se fuma e que se atira, e quer dizer, há o elemento negligência, comportamentos de risco, sempre... a maior parte presente, não é? A questão do fogo posto é outra coisa, as autoridades é que têm que fazer, digamos, as devidas pesquisas para chegarem a essa conclusão, e como eu disse, só tivemos um caso que foi efetivamente até aos tribunais e que se disse que se veio a provar que era fogo posto. Agora, o outro elemento de combustível é que tem a ver com a tal gestão, não é? E é sobre esse elemento que o Ministério, o setor onde eu trabalho, atua sobretudo, não é? Na diminuição da quantidade de material linhoso, seco, sobretudo nos perímetros florestais de altitude, onde de facto os riscos são maiores. Então, nós temos programas que implementamos com protocolos assinados com associações comunitárias dessas zonas, onde, efetivamente, se fazem limpezas de caminhos vicinais, se fazem limpezas de plantas invasoras, lantunas, espincachupa e outras plantas que invadem
os perímetros florestais, sobretudo de altitude, e também outros cortes, que nós chamamos cortes sanitários, árvores mortas e por aí fora. E quem tem essa responsabilidade para verificar se a lei tem estado a ser cumprida? Um conjunto de atores. Desde logo, em última instância, cada cidadão devia ter esse papel de fiscalizar. Mas nós, enquanto Ministério da Agricultura, somos um dos, mas tem vários, é um sistema, é a Polícia Nacional, a proteção, o Sistema Nacional de Proteção Civil, enfim, há vários atores, mas como eu disse, veja, senhora jornalista, o país não tem cerca de 500 mil habitantes. Nós não podemos transformar, pôr 250 mil polícias a fiscalizar a outra metade, ou seja, um cidadão, um polícia. Então, há que haver uma consciencialização profunda de que a questão dos incêndios, sejam eles florestais ou não. Nós vemos na nossa televisão frequentemente a questão da utilização de velas em casa e que degeneram em episódios de incêndio, que a pessoa perde todo o seu recheio e fica na miséria, digamos assim, não é? Então, nós temos que evitar os comportamentos de risco. Se eu não faço uma fogueira na minha sala de visita ou no meu quintal para não perigar o que está em minha casa, eu não o devo fazer também num terreno sem pensar, está muito vento, não está muito vento, está muito seco, não está muito seco, a temperatura está muito calor, não está muito calor, é de manhãzinha ou é no final do dia. Tem alguém para tomar conta dessa queimada que eu estou a fazer? Não devo ter crianças por perto, lançar lume e depois vou para casa e deixo uma criança. Olha, vai vendo aí para que isso não se alastre. Então, há um conjunto de coisas que são, diria eu, de cidadania, não é? Eu queria pegar também. Sim, o Dr. Jornário pode também dar continuidade. E aqui eu gostaria de facto de dizer que não se trata de uma questão da fiscalização, aqui que quero chegar, não se trata de uma questão exclusivamente do governo, é uma questão dos cidadãos. Eu tenho o hábito de dizer que eu, como cidadão, também tenho responsabilidades. E é um erro atribuir toda a responsabilidade ao governo ou às instituições que se ocupam da polícia, por exemplo, polícia florestal, no caso, da proteção civil. Não, todos somos responsáveis. Infelizmente, ainda não há uma consciencialização clara da cidadania em Cabo Verde e nós atribuímos as responsabilidades. Eu penso que nós temos que ter a capacidade, a coragem de assumir as nossas responsabilidades, desde logo os homens políticos, os dirigentes mesmo a nível das direções, e assumir também que somos responsáveis, mas que cada um deve fazer a sua parte, que não se deve canalizar tudo para uma ou duas instituições, mas trabalhar, ter uma consciencialização. Mas isso também deve começar nas escolas, em casa, e fazer todo um trabalho de consciencialização, porque sem esse trabalho de consciencialização, passar toda a responsabilidade aos outros, nós não podemos. Temos a experiência dos outros países. Bom, muitas vezes nós gostamos de falar da Europa, de imitar as leis, copiar muitas leis da Europa, mas é preciso dizer que da Europa também vêm experiências muito interessantes. Os países escandinavos, por exemplo, a Alemanha, ou mesmo os países asiáticos, têm programas que responsabilizam os cidadãos e sentimos que, de facto, os cidadãos conseguem fazer o seu trabalho e isso ajuda, isso é que é cidadania. E um país não pode avançar se não tiver bons cidadãos. Sr. Janário, enquanto presidente de uma ONG ambiental, como é que vê as ações das autoridades para sensibilizar a população nessa questão? Tem havido alguma sensibilização, mas o país também tem problemas dos recursos financeiros e humanos.
mas devo dizer aqui que deve haver muito mais, deve haver mais concertação com os atores da sociedade civil, com o setor privado, com as câmaras municipais e fazer esse trabalho. Entendo que tudo isso é possível, mas tenho de reconhecer que não é fácil, mas com esforço, com vontade, lá chegaremos. E penso aqui também que será muito interessante a mobilização dos recursos financeiros e humanos a nível nacional e internacional. Os recursos estão lá, mas é claro que nem sempre é fácil chegar a esses recursos financeiros, porque a questão dos incêndios, a engenheira Luísa disse muito bem, também tem a ver com as questões dos recursos financeiros e humanos, e para isso é preciso uma boa estratégia para mobilizar esses recursos e para que possamos, de facto, chegar a ter, não, pelo menos a diminuir os fogos florestais que causam grandes problemas para o ambiente e o homem e os animais de uma maneira geral.